Você já pensou em como seria a sua vida se você soubesse exatamente qual seria o dia da sua morte? Será que você viveria de maneira diferente? Será que você buscaria aproveitar as coisas de uma forma diferente? Essa conversa tem tudo a ver com o livro sobre o qual a gente vai conversar hoje, que é O Dia da Morte de Denton Little. Então a nossa resenha de hoje é desse livro aqui, O Dia da Morte de Denton Little, do Lance Rubin. Esse livro foi lançado pela editora Intrínseca no mês passado, me parece, e é um YA e é um livro bastante interessante. Então, na premissa desse livro, a gente vive em um mundo em que os grandes cientistas descobriram uma maneira de saber exatamente qual que é o dia da morte de cada pessoa que nasce sobre esse planeta. A partir de uma série de cálculos e exames genéticos, eles conseguem saber que dia vai ser o dia da morte da pessoa. E só não sabem a causa dessa morte, que pode ser por uma doença, pode ser por um acidente, pode ser até por um assassinato, mas eles conseguem definir o dia exato da morte da pessoa. E aí, nesse contexto, a gente conhece o Denton Little, que é um garoto de 17 anos que sabe que o dia da morte dele é justamente o dia seguinte ao dia em que a nossa história começa. E aí o Denton tem toda uma programação de como viver o último dia de vida dele, e aí, é claro, as coisas acabam dando tremendamente errado e acontecendo tudo de uma forma completamente diferente daquilo que ele esperava. Para começar, ele já acorda na véspera da morte dele, deitado na cama da irmã do seu melhor amigo, numa ressaca absurda e sem se lembrar absolutamente nada do que aconteceu na noite anterior. É assim que começa a história do Denton, e aí, a partir disso, a gente vai ter toda uma série de contratempos pelos quais esse garoto vai passar. E aí, em meio a essa história em particular, a gente vai conhecendo um pouco mais alguns detalhes de como é que funciona exatamente essa história de saber o dia da própria morte. Por exemplo, a gente acompanha o funeral do Denton Little, que é meio que uma festa que acontece na véspera do dia da morte da pessoa, em que a própria pessoa participa. A gente descobre que o dia da morte da pessoa é marcado por uma vigília, em que a partir do momento que dá meia-noite do dia em que a pessoa está programada para morrer, ela e alguns amigos e familiares ficam ali na casa da pessoa esperando o momento da morte dela, porque afinal de contas a gente não sabe qual que é a hora da morte da pessoa, apenas o dia. Então pode ser que aconteça meia-noite, pode ser que aconteça 11 da noite, e aí as pessoas fazem uma vigília esperando por esse momento e muitas vezes sem saber qual que vai ser a causa da morte da pessoa. É realmente uma situação muito bizarra, mas é uma premissa interessante para o livro. E o livro explora muito bem essa premissa ao contar a história do Denton Little, que é um adolescente que desde os 5 anos de idade sabe que vai morrer aos 17, e ele meio que durante toda a vida pautou a sua existência no fato de que ele morreria aos 17 anos e tentou levar a sua vida de forma que isso fosse uma coisa mais ou menos trivial, e se preparou para esse dia de uma determinada maneira, para que as coisas acontecessem nesse dia de uma determinada maneira, mas no final das contas, é claro, as coisas acontecem completamente diferentes daquilo que ele imaginou, e a gente segue então uma certa comédia de erros em que as coisas vão acontecendo de maneira meio atropelada, mas de forma bastante divertida, e a gente fica muito ansioso com as coisas que estão acontecendo, justamente porque de certa forma a gente participa de uma corrida contra o tempo, principalmente quando chega de fato o dia da morte de Denton Little, em que a gente tem um monte de pontas soltas e a gente não sabe em que momento exatamente vai acontecer a morte do Denton e como vai acontecer essa morte.
Eu gostei bastante dos personagens desse livro. O Denton é um personagem super divertido. Realmente é aquele personagem assim que você tem gosto de acompanhar, principalmente por o livro ser narrado por ele em primeira pessoa. E aí a gente meio que entra na cabeça dele, né, para acompanhar, né, os pensamentos dele nesse seu último dia de vida. E a gente tem o melhor amigo dele, que é o Paolo, que é um garoto que também vai morrer nos próximos dias. Inclusive os dois se tornaram melhores amigos por causa disso. A gente tem a família do Denton, né, a sua madrasta, que é uma mulher extremamente preocupada com, né, o Denton. O seu pai, que é um cara mais reservado. A gente tem o irmão, que também tem uma relação meio obscura, né, com o Denton. Isso tudo vai recheando essa história, né, de forma que é impossível você largar o livro, porque você quer muito saber como que as coisas vão se desenrolar. É um livro perfeito? Não, tem alguns problemas. O final do livro, não vou falar nada porque eu não quero dar nenhum spoiler, mas eu confesso que eu fiquei surpreso, mas me decepcionei um pouco com algumas coisas no final do livro. Mas eu não vou comentar para não dar spoiler, porque seria um spoiler gigantesco. Mas ao mesmo tempo eu não sei se haveria outra solução possível para essa história. Enfim, não vou falar mais nada sobre isso. E vou deixar apenas a dica para vocês desse livro, O Dia da Morte de Denton Little, né, do Lance Rubin, livro da editora Intrínseca aqui no Brasil, que é um livro extremamente divertido, é um dos melhores YAs que eu li, assim, pelo menos nos últimos tempos, de longe. Então eu realmente recomendo bastante a leitura desse livro, que apesar da temática dele, apesar, né, de todo o peso que poderia, né, advir dessa história, é um livro de leitura leve e um livro de leitura rápida e um livro que com certeza vai te divertir bastante. Por isso é que eu recomendo fortemente a leitura de O Dia da Morte de Denton Little. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha conseguido despertar um pouco o interesse na leitura desse livro. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aqui embaixo, isso ajuda a divulgar o canal, e deixe seu comentário dizendo o que você achou desse livro, se você já leu. Vamos conversar um pouco mais sobre ele, que isso é sempre enriquecedor. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até o próximo vídeo.